Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez para o programa Revivados por Sua Palavra. Hoje, Daniel 9. Vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para esse tão importante capítulo da Escritura? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua sabedoria que nos dás cada dia para entender a Tua Palavra. Nós oramos pedindo mais uma vez que nos capacite a entendê-la e a praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Bem, chegamos então a Daniel 9. Ontem nós estudamos e vimos um pouquinho sobre Daniel capítulo 8, detalhes importantes, e mencionamos que Daniel 8, versículo 14, somente poderia ser compreendido com o capítulo 9. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 8 em conexão com o capítulo 9. É interessante que o capítulo 8 termina no versículo 27, dizendo assim, Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Que visão era esta? Essa visão aqui se refere não à visão até o versículo 13 do capítulo 8, porque até o versículo 13 o profeta depois, no final do capítulo 8, explicou o que significava. Mas o versículo 14 não há uma explicação para o que poderia significar estas 2.300 tardes e manhãs. Interessante que o capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel havia entendido pelo estudo do livro de Jeremias que o povo ia ficar no cativeiro durante 70 anos. Eu imagino que ele imaginava que depois de 70 anos, terminando esse período, eles voltariam para a sua terra, o santuário seria erguido novamente e poderia ter todas as festas do santuário, inclusive a cerimônia de purificação. Mas Daniel conhecia o princípio de ano, por isso ele ficou doente, por isso ele ficou enfermo vários dias, porque ele entendeu, não são então 70 anos, e o povo vai retornar, são 2.300 anos, e ele ficou doente, ele disse, não havia quem pudesse explicar para mim essa visão. E aí vem o capítulo 9, nesse contexto. O capítulo 9, ele diz assim, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, era isso que ele tinha em mente. Mas como é que agora Deus vem e fala de 2.300 anos? Então, a Bíblia diz no verso 3, ele voltou o rosto ao Senhor para o buscar com oração, com súplicas, com jejum. Você sabe que a primeira atitude de uma pessoa, quando tem uma dificuldade, quando tem lutas, quando tem um problema para resolver, é buscar a Deus em oração e jejum. E assim fez Daniel. Então, na primeira parte do capítulo 9, aparece aqui a oração de Daniel. Uma oração linda, uma oração bonita, talvez uma das mais belas orações da Bíblia. Por exemplo, no verso 4, ele diz, orei ao Senhor meu Deus e confessei. A confissão dos pecados deve fazer parte da nossa oração. Ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa pura, mas ele confessa os pecados dele e do povo, ele se identifica com o povo. Na sua visão, havia algum pecado, ou dele ou do povo, que precisava ser confessado. Talvez eles estivessem pagando por algum pecado não confessado. E ele começa a confessar. No verso 5, por exemplo, ele diz, temos pecado, temos cometido iniquidades. No versículo 7, ele menciona, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E ele vem apresentando ao Senhor uma oração de confissão de pecados, de entrega, de dedicação da vida. No verso 8 ele diz, a nós, Senhor, pertence o corar de vergonha. Nós pecamos, nós nos afastamos de ti, nós cometemos pecado. Isso é fantástico. Olha que líder era Daniel. Se identificava com o povo, se colocava no lugar do povo.
Depois nós lemos aqui no verso 15, ele diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Novamente ele se coloca numa atitude de humildade, de confissão. E aí ele diz por que ele estava orando, por que ele estava confessando os pecados. Ele diz no verso 17, agora, pois, ó Deus, nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário. Então, volta aqui confirma que a oração dele era para ele entender a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Porque ele ficou doente? Porque ele não entendia essa visão. E ele então começa a orar, confessar os pecados. Senhor, se é por causa dos nossos pecados que vai demorar tanto, por favor, perdoa os nossos pecados. Nós estamos orando porque não entendemos esse assunto do santuário. E aí vem o versículo 20. No versículo 20 é lindo também, porque diz assim, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava eu ainda, falava na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Amém? Então, enquanto ele orava, o anjo foi enviado. Enquanto ele clamava, o anjo veio. Quer dizer que quando nós oramos, Deus se interessa em responder rapidamente as orações, em atender, em esclarecer. O anjo foi enviado para fortalecê-lo e quando chegou, o anjo disse assim, olha que lindo, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Quando ele começou a orar, a oração é grande, mas quando ele começou a orar, Deus já respondeu. Uau! Eu vim para te declarar porque és muito amado. Essa expressão muito amado lembra de Jesus, que foi chamado de filho amado de Deus por ocasião do seu batismo. És muito amado, Daniel, um tipo de Jesus, um homem íntegro, fiel. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui veja, a palavra no hebraico visão aqui é a mesma utilizada para Daniel 8,14. Então o anjo veio para explicar Daniel 8,14 para Daniel. E qual foi a explicação que ele deu? Verso 24 em diante. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, meus amigos, a Bíblia está falando da mesma profecia. Daniel capítulo 9, Daniel 8, 14 falam da mesma profecia. Como a profecia de Daniel 8, 14 falava de 2.300 anos, e como a primeira parte dessa profecia de 2.300 anos são os 490 anos ou as 70 semanas de Daniel 9, e como essa primeira parte se cumpriu literalmente, a segunda parte também se cumpriria. A primeira parte se cumpriu na história. Por exemplo, os primeiros 7 anos, com a reconstrução do muro, depois as 62 semanas apontando para o batismo de Jesus no outono do ano 27 depois de Cristo, depois a última semana em que ele faria cessar o sacrifício no meio da semana, exatamente apontando para a morte de Cristo. Então, todos os elementos dessa primeira parte descrita no capítulo 9 de Daniel, elas se cumpriram na história, se cumpriram exatamente.
Considerando o início dos 2.300 anos em 457, conforme diz o capítulo 9 e o versículo 25, da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e considerando que não existiu o ano zero entre as eras antes e depois de Cristo, nós chegaremos ao ano de 1844 depois de Cristo, quando o santuário seria purificado. O verbo indica uma obra divina de purificação e juízo. O dia da expiação era um dia de juízo para o templo israelita. A purificação do santuário mencionada nesse versículo corresponde à cena de julgamento em Daniel 7. A purificação inclui uma obra de julgamento no tempo do fim. É importante lembrar que o objetivo geral de Daniel é encorajar o povo de Deus a prever com clareza o livramento divino dos justos e a derrota dos ímpios. Veremos mais detalhes sobre 1844 quando chegar em Apocalipse 10, detalhes sobre a pregação que começaria neste ano. Mas fato é que no céu o santuário seria purificado, ou seja, obra de juízo iniciaria, e na terra um movimento seria levantado para anunciar: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Que estejamos prontos para aceitar a salvação, que estejamos prontos, dispostos para anunciá-la ao mundo. Querido amigo, Deus deu uma revelação tremenda para Daniel, de um dia em que começaria o juízo, de um dia em que começaria a ser anunciado o juízo para todo mundo. Esse dia começou, esse juízo já começou a ser anunciado. Nós hoje precisamos estar preparados, porque em breve Jesus voltará. Vamos orar por isso? Querido Pai, queremos estar preparados na volta do Senhor Jesus. Por isso nós oramos agora pedindo a bênção do Senhor e a iluminação do Teu Santo Espírito. Somente assim estaremos em pé naquele dia. Somente assim estaremos preparados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, estude a palavra e seja revivado por ela. Grande abraço.